Olá, muito boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma emissão do Entre Mares. Hoje estamos aqui com o Miguel Herédia, que nos vai ajudar a responder a uma série de questões sobre a biotecnologia azul. O Miguel Herédia, que é consultor da Fundação Oceano Azul para a área da economia azul, foi membro da equipe executiva responsável pela criação e implementação da Fundação. É licenciado em Gestão e Administração de Empresas pela Universidade Católica. É responsável também pelo programa Blue Bio Value, um acelerador de negócios para startups e PMEs que operam na cadeia de valor dos biorrecursos marinhos, com a sua primeira edição em setembro de 2018. É sócio fundador da Ocean Vision Business and Investment Advisory, uma consultora portuguesa especializada em assuntos marítimos e economia azul. Especialista também em economia marítima, participou como palestrante em diversas conferências, seminários e debates. E esta conversa de hoje nós vamos centrá-la numa pergunta que faço já ao Miguel Herédia, que é a seguinte: porquê que é tão difícil o surgimento de empresas de biotecnologia azul nos Açores? O que é que acham, Miguel? Quais são as dificuldades, vantagens, desvantagens? Muito obrigado, Inês. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Vou começar com uma posição muito negativa, porque eu discordo em absoluto desta pergunta. Não acho que seja difícil o surgimento e não acho que os Açores tenham mais dificuldades do que outras partes de Portugal, da Europa e do mundo. Infelizmente, é uma tendência ainda muito reduzida a nível europeu, em Portugal, e a nível europeu e até a nível mundial. Mas ao mesmo tempo é também claramente, e isso nós vivemos por experiência própria, portanto não é só a nossa visão, passa também claramente por aí, mas vivemos isso por experiência própria e por experiência do programa Blue Bio Value, que felizmente é uma tendência crescente e é algo que nós achamos que está a mudar. E que eu acredito sinceramente que estas empresas vão fazer o caminho que as empresas de tecnologia fizeram nos últimos 10 anos, 15 anos. Os Açores, antes pelo contrário, não têm mais dificuldades, não têm mais constrangimentos, pelo contrário, têm mais potencial, porque são muito fortes nas duas principais matérias-primas que são precisas para este ecossistema surgir e vingar. Têm um mar extraordinário, único em termos de características de organismos no seu deep sea, que estão cada vez mais conhecidas, mas também ainda por explorar. E isso é a matéria-prima que a biotecnologia trabalha e que transforma e que se sintetiza em laboratório e depois então para aplicar em produtos e serviços finais. E tem a segunda matéria-prima muito importante para que seja possível o surgimento de mais empresas e de mais soluções, de mais produtos que cheguem ao mercado, tem a massa cinzenta, tem o conhecimento. E é esta combinação que faz dos Açores, na nossa opinião, da Fundação Oceano Azul, e portanto nós estamos muito apostados nos Açores, que achamos que tem todas as condições para ser um verdadeiro hotspot destas empresas e destas startups, para que elas se estabeleçam nos Açores, ou que pelo menos tenham um braço da sua atividade, da sua operação nos Açores, porque têm acesso ao conhecimento, têm acesso a cada vez mais infraestrutura, que é importante também, laboratórios, para eles terem as ferramentas para trabalhar. Isso é claramente um esforço que é também muito visível por parte do Governo Regional, dos centros de investigação, que estão cada vez mais apetrechados a nível de infraestrutura, laboratoriais, salas, espaço para que estas empresas trabalhem e se instalem, e a matéria-prima, portanto o mar e o fundo do mar, isso nos Açores fala por si, e esse é claramente único a nível mundial, e isto é a matéria que estas empresas trabalham e que precisam. E, portanto, as fontes hidrotermais, os montes submarinos, os organismos únicos que nós encontramos nos Açores e que nós
evidenciamos com as expedições científicas que já realizamos no Mar dos Açores. Para nós é muito claro que essa matéria-prima está lá e que deve ser explorada, e que o que nós conhecemos é só uma ínfima parte daquilo que poderá estar aí, e aquilo que nós já conseguimos transformar e conhecer, então, ainda há muito, muito, muito caminho pela frente. Nós achamos que vai ser bastante mais rápido do que poderia ser, e é talvez uma área das poucas áreas que se calhar irão surgir ou ressurgir mais fortes depois desta situação infeliz que todos estamos a viver. É um facto que a biotecnologia hoje está nas notícias. O mundo deposita a sua esperança em empresas de biotecnologia, em soluções de biotecnologia, se calhar cuja matéria-prima trabalhada pode ser encontrada no mar, e, portanto, mais do que nunca, esta situação vai se calhar acelerar ainda mais a importância, ou pelo menos a atenção do mundo para a importância destas empresas. A reboque de todas as tendências que já vínhamos a viver, de sustentabilidade, da preferência de pessoas, do consumo, da procura por soluções mais sustentáveis, mais amigas do ambiente, mais protetoras do oceano, ou que de alguma forma o seu impacto seja mais positivo para o ambiente e para o oceano, e portanto nós achamos que as condições estão todas reunidas para aproveitarmos esta onda, se quiser, que vem agora para o futuro. E é isso que a Fundação Oceano Azul está a fazer. Eu, se quiser, para lhe dar um bocadinho só o enquadramento da nossa visão e do que nós estamos a fazer nesta área, a Fundação Oceano Azul tem 3 grandes eixos onde se move: o da conservação e da proteção pura e dura, cuja face mais visível é precisamente o trabalho que estamos a fazer em conjunto com o Governo Regional e outras entidades públicas do continente, fundações americanas, cientistas também de todo o mundo, de virmos a conseguir proteger uma área significativa do Mar dos Açores. Portanto, isso trata-se de proteger aquilo que ainda existe. É cada vez mais evidente que todos temos a ganhar, inclusive a economia, com estas áreas protegidas. Depois temos um eixo muito importante para nós e que está desde logo no ADN da própria Fundação, e com o qual nós capitalizamos bastante na nossa relação com o Oceanário de Lisboa, que é a área da educação, da literacia, que estamos também a levar para os Açores. E aí passa por introduzir no currículo escolar dos nossos alunos. Numa primeira fase estamos a trabalhar no primeiro ciclo, mas nós queremos atingir a sociedade de uma forma transversal, para a importância, não só para a importância, mas para termos mais conhecimento de facto do que está no mar, e que esse conhecimento seja transferido para as disciplinas normais que nós aprendemos na escola. Nós aprendemos o que são montes e vales, aprendemos a importância das árvores na escola, não aprendemos a importância do mar, não aprendemos a importância do fitoplâncton, não aprendemos o que são montes submarinos, e não há razão, não aprendemos a importância do oceano para o ar que respiramos, para o oxigênio que nós respiramos, e portanto a Fundação está a fazer um esforço grande, com uma enorme abertura, que foi uma surpresa muito agradável para nós, uma enorme abertura por parte dos concelhos de Portugal continental, também dos Açores, por parte das escolas, e sobretudo por parte dos alunos. É extraordinário ver a reação e a facilidade que os miúdos de facto têm para aprender estas coisas. E depois temos uma terceira área, que é a área da economia, que é talvez a área que mais nos distingue, que mais distingue a Fundação Oceano Azul, e que muitas pessoas perguntam porque é que vocês estão a depositar ou a dedicar fundos que podiam dedicar à proteção dos oceanos, à conservação, porque é que estão a dedicar à economia? A economia não precisa de mais dinheiro. E nós achamos, desde o princípio, desde a gênese desta fundação, talvez na primeira reunião que reuniu uma série de especialistas de todo o mundo, em que a conclusão dessa reunião foi a criação de uma fundação dedicada à conservação dos oceanos, que surgiu desde esse primeiro dia a importância de fazermos algo na economia, porque é muito claro que se nós não atuarmos na economia, nunca vamos vencer o esforço que fazemos na área da conservação. Porquê? Porque é a economia o principal
poluidor, é a economia que está a desgastar os recursos naturais, é a economia que está a utilizar o capital natural sem o remunerar, sem o pagar por isso. E hoje em dia, com a entre parênteses, tecnologia, com o conhecimento que existe, já é possível termos modelos económicos que não dependam da degradação ambiental, não dependam da degradação do consumo de recursos naturais para produzir os seus produtos, os seus serviços que a procura mundial depois vai adquirir. É possível fazê-lo de forma sustentável e eu aí não digo só procurar outros materiais para substituir o plástico, eu digo quebrarmos de uma vez por todas o paradigma de irmos à natureza buscarmos a nossa matéria-prima infinitamente, como se os recursos naturais fossem infinitos, que não são. São finitos, nós sabemos bem disso, e sabemos também o que nós estamos a fazer para o ambiente, para o planeta, ao ir buscar esses recursos naturais sem fim. E, portanto, daí a nossa aposta na biotecnologia, porque a biotecnologia faz isso mesmo. A biotecnologia aprende com a natureza, procura os seus organismos na natureza, sintetiza em laboratório o princípio ativo que procura e depois, a partir daí, deixa de ir à natureza buscar e tem, do ponto de vista económico, até muitas vantagens, porque passa a ter acesso à sua matéria-prima para sempre e gratuita, porque produz a sua própria matéria-prima. Portanto, essa é a nossa visão, se quiser, mais abrangente. Alonguei-me aqui um bocadinho, eu calmo já nesta introdução, mas esta é um bocadinho a nossa visão, é transformarmos o modelo económico. Começámos pela biotecnologia, a nossa visão vai mais longe, a nossa visão passa pelo estabelecimento do conceito do capital natural e que esse capital natural passe a entrar nas contas das empresas, dos produtos que nós compramos. Porque muitas vezes, o primeiro comentário que muitas vezes me fazem é: sim, está bem, eu até gostava de ter alternativas mais sustentáveis, até gostava se calhar de não comprar plástico, mas o plástico é tão barato, portanto é impossível competir com isso. Mas é barato porque está a utilizar este capital natural de forma gratuita. Isto é um bocadinho como se quiser, é um bocadinho radical esta minha comparação, mas é um bocadinho assim como era há uns anos atrás, quando nós também usávamos a mão de obra escrava, que era gratuita e, portanto, conseguíamos produzir o algodão e tantos outros produtos de forma quase muito, muito, muito barata, porque não pagávamos por um recurso fundamental que é a mão de obra. E nós não estamos a pagar ou não estamos a contribuir quando estamos a degradar o ambiente ou a retirar recursos naturais do ambiente, que temos que pagar por isso. Portanto, é preciso que essas contas entrem nos balanços, nas demonstrações de resultados, no custo e no retorno das empresas, e aí claramente e muito rapidamente os produtos menos sustentáveis vão ficar mais caros e nivelar pelas alternativas mais sustentáveis, que obviamente hoje são mais caras porque precisam de tecnologia e estamos ainda numa fase mais incipiente. Ok. Sem dúvida que essas contas têm que ser feitas, têm que ser clarificadas para o público em geral e, essencialmente, como o Miguel dizia, na sensibilização da nossa chamada geração azul, não é? As nossas crianças. É a geração azul que vai garantir que os oceanos continuem, se tornem ainda mais saudáveis e que nos possam fornecer esses recursos marinhos que nós podemos reutilizar para nosso benefício. Mas pegando um pouco no que o Miguel diz, da exploração dos recursos marinhos, diga-me se se houver um crescimento exponencial da biotecnologia azul, se terá também algumas desvantagens para os recursos marinhos, ou seja, para os ecossistemas onde esses recursos marinhos estão incluídos. Eu não acredito, sabe? Não acredito porque grande parte do trabalho que é feito por esta biotecnologia é feito em terra, é feito em laboratórios. Tem uma parte científica, de investigação científica, mas que precisam de retirar uma pequena amostra dos recursos marinhos que procuram e depois vão aprendê-los a sintetizar, a reproduzir esse organismo que precisam. E, portanto, eu antes pelo contrário, acho que só tem a contribuir para a preservação
dos oceanos e dos recursos marinhos. Eu dou-lhe um exemplo que gosto sempre de dar. É uma empresa portuguesa que nasceu de uma forma muito curiosa. Nasceu de um mergulhador a mergulhar ao largo de Sagres. Ele estava muito bem a mergulhar e um dia a olhar para umas rochas e achou muito estranho que tinha uma rocha completamente limpa no meio de todas as outras rochas e pedras que estavam, como nós estamos habituados a ver, as rochas debaixo d'água, portanto, cheias de limos, cheias de crustáceos, no seu ambiente natural. E aquela rocha estava completamente limpa, ele achou aquilo estranho. Passado um mês voltou ao mesmo sítio, a rocha estava igual, passado um mês a mesma coisa, e ele foi lá com um pequeno canivete e retirou uma pequena amostra, raspou um bocadinho nada da rocha, retirou uma amostra, e depois teve meses e meses, ele e depois uma outra equipa, meses e meses a perceber o que é que aquela rocha tinha que fazia que o fouling, o termo técnico para as algas e para os limos e para os crustáceos, não se agarrassem, e descobrir uma bactéria que se tinha instalado naquela pedra. Eles conseguiram sintetizar essa bactéria e a partir daí estão a fazer um sem número de produtos. O que chegará ao mercado mais rápido é um aditivo para tintas marítimas que reduz muito o fouling que se agarra ao casco dos barcos e depois tem um retorno económico para as empresas marítimas e para os armadores, porque consome muito menos combustível e implica menos manutenção dos cascos e dos barcos, e portanto os barcos estão menos tempo fora d'água. E isto ele vai fazer milhares e milhares e milhares de litros de aditivos para tintas marítimas e tudo o que ele precisou foi com um pequeno canivete retirar uma amostra daquela pedra. E, portanto, acho que este exemplo, e como este exemplo há tantos outros, e já para não falar das algas, das microalgas, das macroalgas, nós conseguimos e já controlamos a sua reprodução e, portanto, podemos produzir os nossos próprios recursos sem ter que ir à natureza, contribuindo, no caso das algas, até para a captação de CO2, para a reprodução de vida marinha, etc. Portanto, não acho que seja um risco, antes pelo contrário, acho que é algo que devemos incentivar, porque estas empresas dependem da preservação, dependem de que os ecossistemas marinhos estejam bem vivos, estejam bem preservados para que os organismos se reproduzam e façam o seu trabalho debaixo d'água para nós aprendermos com eles e conseguimos depois transformá-lo e reproduzi-lo em terra. Ok. Então, muitas vezes estas empresas surgem de um golpe de sorte. Foi o que aconteceu nesse caso com o Miguel. Sim, sem dúvida. Da exploração, do estudo, da investigação, da observação. Fantástico. 100% da investigação. E, portanto, nascem muitas vezes de um golpe de sorte, muitas vezes também os investigadores estão a trabalhar num sentido e descobrem uma outra via que depois podem ou não explorá-la, e é isso que nós na Fundação Oceano Azul pretendemos também apoiar, que essas vias sejam exploradas, porque, sabe, uma das barreiras, já para não falar que os investigadores não são empreendedores, por natureza a maior parte dos investigadores científicos não são empreendedores, nem todos temos que ser as mesmas coisas, e muitas vezes, se eles descobrem uma via que pode até ter potencial de mercado, podem não segui-la, podem não explorá-la, porque esse não é o objeto da sua investigação, não é esse o objeto do projeto, não é para isso que está a ser financiado, e portanto podemos deixar aqui uma via com potencial, se calhar, que tinha para ser explorada, e que não será por infelicidade, e portanto é também esse potencial e essas linhas, essas vias que nós pretendemos apoiar, e não deixar que esmoreçam e que fiquem arquivadas num qualquer banco de dados. Portanto, e sabe que há um sem número de aplicações que podiam ser desde já exploradas, investigadas, com matéria-prima que nós temos já em bancos de dados nas várias universidades e dos centros de investigação por Portugal inteiro. Nós nem precisamos sequer de ir mais ao mar, bastava explorar aquilo que já existe e que já está catalogado numa série de universidades em Portugal e inclusive nos Açores. Ótimo. E quais acha que poderiam ser as potenciais indústrias a surgir desta biotecnologia azul aqui na região? Olha, na região em Portugal, em particular, não lhe sei dar essa resposta. Sei que as aplicações são muito mais abrangentes do que aquelas que nós, à partida, possamos pensar.
Estamos a falar de aplicações quase transversais àquilo que nós consumimos no dia a dia, na nossa vida normal, portanto, desde o têxtil, à alimentação, aos biocombustíveis, à farmacêutica. A farmacêutica já há muitos anos que descobriu este filão e que está a trabalhá-lo e que está a aproveitá-lo e que está a investir. Portanto, é perfeitamente transversal. Nós no Blue BioValue, no programa de aceleração que temos, também temos essa evidência, setores tão diferentes como alternativas ao plástico, a biorremediação, têxtil fabricado com base, utilizando bactérias para dar cor, por exemplo, aos tecidos, os próprios tecidos feitos que utilizam microalgas, a alimentação, como já referi, portanto, é um sem número de aplicações, os bioquímicos, portanto, a utilização de produtos químicos para a agricultura, para a indústria, feitos com base em produtos que resultam desta biotecnologia, desta bioeconomia azul, e que é uma realidade. Eu não estou sequer a falar de ficção científica. Todos estes casos que eu lhe estou a dar tenho casos concretos que nós já aceleramos, empresas que passaram o Blue BioValue e que têm aplicações nestas áreas tão abrangentes e tão transversais. Portanto, não há... o que há, sim, e é também um objetivo deste programa, o que se quiser, há linhas e há produtos que são mais fáceis e mais rápidos de chegar ao mercado do que outros. Se nós formos para a área da farmacêutica, o potencial é enorme, o potencial de retorno é enorme, mas demora muitos anos a chegar ao mercado. Sabe que esta empresa que referi há pouco, das tintas marítimas, eles têm uma série de investigações a correr ao mesmo tempo. Eles decidiram iniciar por esta das tintas porque era o caminho mais rápido para chegarem ao mercado e para descobrir e para terem ali uma fonte de financiamento própria para depois conduzirem as outras linhas de investigação que se calhar lhes dão muito mais gozo do que aquela dos aditivos para as tintas marítimas. Mas isso permitiu-lhes também estarem independentes de programas, de projetos e de projetos europeus. Eles criaram a sua própria fonte de rendimento e bastante rentável, que lhes permite estar ao mesmo tempo a investigar, por exemplo, soluções para o vírus que está a assolar a aquacultura de salmão na Noruega, o piolho, que eles chamam de piolho do salmão. E, portanto, isso é uma linha de investigação que lhes vai durar muitos anos, que eles não sabem qual é o resultado e optaram por começar por esta das tintas marítimas que lhes permitia chegar ao mercado mais rápido. E, portanto, por aí também é uma evidência que, se calhar, se formos para o têxtil, é mais rápido do que se formos para a alimentação, que tem uma série de testes, evolução, investigação a fazer, antes de termos alguma coisa autorizada para a alimentação. E isso também é engraçado vermos como umas empresas que chegaram ao Blue BioValue com uma ideia, com uma visão. Nós vamos fazer embalagens para a alimentação, para que as pessoas possam substituir as embalagens de plástico da alimentação, e saíram do programa a fazer embalagens para roupas e para produtos que não precisam de anos e anos de certificação para poderem estar em contacto com comida, por exemplo. Não quer dizer que larguem essa linha, elas continuam, mas permitiu-lhes chegar a um produto mais rapidamente que podem comercializar e podem monetizar para seguir depois a linha de investigação original. Então, se todas as condições estão reunidas, se a região tem massa crítica, se tem tecnologia, tem eventualmente submarina, se tem laboratórios, se tem o potencial, se tem as áreas para se investir nesta biotecnologia, agora estou-me a lembrar na utilização de microalgas para rações do gado, utilização na aquacultura, controle de pragas, etc. Se todas as condições estão reunidas, por que é que não arrancam mais empresas de biotecnologia azul nos Açores? Olha, essa foi a pergunta que nos levou a criar este programa, o Blue BioValue, que tinha previsto, era suposto até já se ter realizado uma fase de ideação nos Açores e que depois levarmos então as empresas que resultassem desse programa para a aceleração que vai decorrer em outubro. Essa é uma pergunta que se faz para os Açores como se faz para o continente, como se faz para toda a Europa.
nós descobrimos essencialmente, quando fizemos o nosso research, descobrimos essencialmente 3 coisas. Havia de facto muito poucas empresas. As que existem têm muita dificuldade em crescer, portanto, e tem a taxa de mortalidade, se quiser, nesta área de empresas é muito maior do que na área da tecnologia. E isso explica-se por várias razões. Explica-se porque as pessoas não têm as competências de gestão de negócio. As pessoas que estão à frente muitas vezes são investigadores que descobriram ali uma oportunidade e que até tiveram vontade de explorar e de correr o risco, mas depois falta-lhes claramente as competências para levar a empresa para a frente. E, na nossa opinião, em resultado destes dois primeiros constrangimentos, estas 2 primeiras barreiras, falta claramente financiamento, falta investimento para estas áreas. Mas nós acreditamos que se conseguirmos multiplicar o número de empresas e que se conseguirmos que os investigadores ou se tornem empreendedores ou vão buscar as competências e contratem as competências que precisam para levar as empresas para a frente, vão conseguir transmitir a confiança e o potencial de retorno que os investidores procuram. E, portanto, como hoje funciona um ciclo vicioso negativo, eu acho que rapidamente, se nós conseguimos desbloquear, se transformará num ciclo vicioso positivo. É preciso dar confiança aos investigadores, é preciso fazer este trabalho que nós estamos a fazer com a parte de ideação do Blue BioValue, que é ir às universidades, ir aos centros de investigação e dar-lhes confiança de que há um apoio, há uma infraestrutura de apoio, há financiamento e investimento que está disponível para os apoiar e para perceber qual é a aplicação do mercado. E como estes investigadores dependem de projetos, dependem de financiamento, esses financiamentos não estão direcionados para um produto, não estão direcionados para o mercado, estão direcionados para uma linha de investigação e, portanto, é uma forma, nós temos que encontrar a solução para que os investigadores acreditem que levar a sua linha de investigação para um produto, e que isso muitas vezes implica decisões diferentes e escolhas diferentes do que eles se calhar normalmente tomariam, que existe uma infraestrutura de apoio, que existe financiamento e que existe procura. E isso para nós é muito evidente e foi até uma surpresa, sabe? Nós, com este programa de ideação que passa por trabalhar durante 3 dias com investigadores e com equipas que se queiram inscrever simplesmente com base numa ideia que tenham ou que não tenham, que venham descobrir aqui, ter essa ideia connosco, perceber qual é o potencial de mercado dessa ideia. Tivemos uma surpresa muito agradável nos poucos dias que tivemos as candidaturas abertas. Já tínhamos 10 pessoas, uma equipa e mais 6 pessoas, de 4 e mais 6 pessoas individuais que se inscreveram, e estávamos a ter muita procura e muito manifestação de interesse e perguntas e dúvidas, e portanto estamos certos que rapidamente íamos conseguir ter 20 pessoas em sala facilmente durante estes 3 dias, o que excedeu claramente as nossas expectativas e que ficou igual ao programa que fizemos, por exemplo, em Aveiro. É um programa perfeitamente inovador e único no mundo inteiro, não há um programa semelhante, como também não havia um programa de aceleração para estas indústrias, e a procura de empresas e de startups tem crescido todos os anos. Nós este ano, à 4ª semana que estamos com inscrições para a fase de aceleração que vai decorrer em outubro, estamos já com o dobro das candidaturas que tínhamos no ano passado, que foi a 2ª edição. E isto passa por haver este ecossistema empresarial, alimenta também e passa confiança aos investigadores e a estas startups e às empresas, e as equipas galvanizam-se. Foi uma experiência extraordinária que nós vivemos em Aveiros, com pessoas que se conheceram naquela sala e que se juntaram para uma ideia e que estão hoje ainda, 3 meses depois, a trabalhar nessa ideia com vontade de se inscrever na aceleração, porque sabem que têm um programa, e este programa da aceleração eles ficam expostos a um prémio que pode ir até 45.000 euros, têm um apoio de custos à sua participação, passam a estar expostos a um conjunto de investidores e, portanto, ao haver este ecossistema de apoio, é tudo o que é preciso, nós achamos, e temos até felizmente essa evidência, para que o caminho se faça, e o caminho, na nossa opinião, far-se-á muito mais rápido. Sabe, nós há 10, 15 anos, eu dou sempre este exemplo, os empreendedores que nós vemos hoje no Web Summit e que nós achamos os empreendedores mais cool do mundo, das tecnológicas, eles eram os nerds das universidades, os que estavam atrás nas suas salas escuras, atrás de um computador a programar,
e o que se descobriu foi que há um ecossistema e que há uma procura para as soluções que eles estão a desenvolver. E, portanto, aí o crescimento é perfeitamente exponencial. E se estas empresas tinham potencial, porque as suas soluções de facto facilitam-nos muito a vida, as aplicações que eles desenvolvem, os softwares que eles desenvolvem, de facto, tornam a nossa vida muito mais fácil. As soluções que as empresas de biotecnologia, e no nosso caso em particular de biotecnologia marinha, fazem, vão tornar a nossa vida muito melhor. Vão tornar a nossa alimentação mais saudável. Os remédios que a indústria farmacêutica desenvolve mais saudável e com menor impacto no ambiente. Os têxteis, os químicos menos agressivos para o ambiente, para os campos, para as culturas. E, portanto, eu não tenho a menor dúvida que a procura hoje, não falo sequer dos millennials nem desta geração, qualquer pessoa hoje tiver uma solução mais sustentável e que ele perceba que essa solução e essa alternativa é mais sustentável, vai preferir um alimento ou um químico que seja menos agressivo para o ambiente do que um outro. E vai ser muito mais rápido. A tecnologia demorou 10, 15 anos. Eu acho que a biotecnologia vai ser mais rápido do que isso. A única coisa que nós temos contra nós é que uma app hoje desenvolve-se em 6 meses, enquanto uma solução, um produto que decorra ou que resulte da biotecnologia tem um processo de crescimento, de investigação bastante mais demorado, mas também o facto de termos mais investimento, podemos pôr mais pessoas a trabalhar, termos infraestruturas disponíveis, laboratórios, máquinas que estão hoje disponíveis em maior número, vai também servir como acelerador e portanto, uns vão alimentar os outros. Portanto, eu posso fazer uma aposta consigo, Inês, como daqui a 3 anos vamos ter muitas mais empresas nos Açores, não só empresas açorianas, mas também empresas que vêm de fora da Europa inteira para se estabelecer nos Açores ou para estabelecer um braço armado nos Açores, e nós estamos, aliás, a trabalhar muito próximo e diretamente com a direção regional nesse sentido. Ótimo, é muito importante criar sinergias entre as entidades governamentais, académicas e empresariais para rapidamente impulsionar este novo setor do mar que é tão importante. Muito resumidamente, que já nos estendemos um pouco, eu gostaria de saber também se a União Europeia está sensibilizada para estes temas, se existem calls internacionais direcionadas para o investimento na investigação nesta área, ou se é muito estrito a nível nacional? Mais possível. E temos ainda uma vantagem, é que as empresas de biotecnologia azul, desde logo, podem concorrer a todos os programas de biotecnologia. A biotecnologia azul não é diferente da biotecnologia verde da terra. A única diferença é a matéria-prima que trabalham, que tem origem marinha. E, portanto, aí temos o mesmo acesso, estas empresas têm o mesmo acesso que qualquer outra startup, que qualquer outra linha de investigação. Mas, além disso, a Comissão Europeia, pela importância que reconhece claramente no mar e nestas soluções para o futuro, e felizmente estamos num continente que pretende e que pretende continuar a ser líder nestas áreas a nível global, tem linhas específicas para empresas que estejam ligadas ao mar. Foi anunciada ainda há pouco tempo uma linha de capital risco a nível europeu para empresas só ligadas ao mar, e vai ser anunciado muito em breve uma linha semelhante, inclusive só para Portugal. Portanto, os mecanismos existem, os mecanismos públicos existem e os mecanismos privados também existem. O que nós precisamos é de que os nossos investigadores, os nossos empreendedores, não tenham medo de ir falar com os investigadores, com os investidores privados, e lhes mostrem que as suas soluções têm tanto ou mais retorno ou mais potencial do que outras, do que as tecnologias normais. O mercado está inundado de liquidez e a apetência por este tipo de tecnologia é cada vez maior, e nós na Fundação Oceano Azul somos abordados recorrentemente. A atenção de investidores para o nosso programa de aceleração é cada vez maior. Basta fazer uma simples pesquisa no Google para perceber que empresas como Credit Suisse, a Goldman Sachs,
o próprio Warren Buffett, todos os tubarões, se quiser, de investimento privado estão a olhar com atenção para estas áreas, e não é já só para poderem escrever nos seus relatórios anuais que têm uma componente de sustentabilidade de impacto. Não, é negócio, e já perceberam que o negócio passa por aqui. Não há indústria que daqui a 5 anos, se não souber justificar ou compensar as suas emissões, o seu dano ou o seu consumo do capital natural, se não souber justificar, se não souber sustentar, que vai ter sucesso. Não tenho uma dúvida quando digo isto. Há 5 anos atrás, quando o Tiago Piticunha dizia isto, parecia uma loucura, o CEO da Fundação Oceano Azul. Hoje em dia é muito evidente e felizmente ele não vai ser mais uma pessoa só à frente do seu tempo. Felizmente o tempo está-lhe a dar razão e felizmente a Fundação Oceano Azul e os curadores da Fundação Oceano Azul, os parceiros da Fundação Oceano Azul, como a Fundação Calouste Gulbenkian e outros parceiros, acreditam nesta visão e estão a financiar. Nós há 2 anos atrás não tínhamos 2 fundações a investir 1 milhão de euros para mais, sinceramente, nesta área, como tivemos a Fundação Oceano Azul e a Fundação Calouste Gulbenkian a fazê-lo, e esse 1 milhão de euros já levantaram mais dinheiro da Fundação da Estée Lauder, uma marca muito conhecida, que se associou à Fundação Oceano Azul só para investir em empresas e startups que estejam a trabalhar nos Açores. E, portanto, esse financiamento existe público, mas existe privado também. Não, isso é ótimo, para impulsionar então, neste novo setor. Muito obrigado, Miguel, por ter estado connosco. Mas antes de terminar, tenho aqui uma pergunta de um participante, da Andreia Nobre Cerqueira, que diz que a biotecnologia é como levar o conhecimento dos laboratórios para o mercado. Podemos fazer esta ligação? Sabe que a Andreia é minha colega na Fundação Oceano Azul, portanto ela está aqui para se meter comigo. Pegou-me aqui uma rasteira. Esse é o objetivo do Blue BioValue Ideação. É precisamente ir aos laboratórios, buscar ideias, buscar linhas de investigação e perceber qual é o potencial de mercado para essas linhas de investigação, para esses projetos de investigação. Porque o potencial de mercado, nós não basta dizer, bom, esta bactéria se calhar tem um potencial brutal porque não há alga nenhuma que se queira agarrar aqui e, portanto, nós podemos vender isto. O que é preciso perceber no potencial de mercado é quem é que é o comprador, as linhas o que é que nós vamos substituir, as empresas de tintas marítimas estão ou não interessadas numa solução como esta, o que é que eles estão a utilizar hoje, quanto é que nos vai custar, ou antes de quanto é que nos vai custar, conseguimos reproduzir esse princípio ativo. Muito bem, tu consegues reproduzir em 500 mililitros, mas e consegues reproduzir em 3 litros com a mesma eficácia, consegues reproduzir para 50 litros, consegues reduzir para 1000 litros, para milhares de litros, porque só aí é que vai ser viável do ponto de vista financeiro e há procura para esse produto ou não, e quanto é que isso nos vai custar. E, portanto, o que é preciso fazer é programas como o Blue BioValue que se multipliquem e que peguem nas linhas de investigação e nos projetos que existem atualmente e peguem e percebam se há ou não esse potencial de mercado, e também que os investigadores tenham a segurança de que há uma rede por baixo deles para apoiá-los se eles tiverem vontade de ir para o mercado. Eu acho que nós estamos a fazer um esforço grande nesse sentido e, portanto, o ecossistema está cada vez mais forte, existe, a procura está claramente lá, o financiamento está cada vez mais disponível e, portanto, agora é uma questão de nós conseguirmos mostrar que a oferta existe também e que os investigadores podem ser empreendedores. E não têm que ser eles a levar as empresas para a frente, sabe? Uma das coisas que eu pedi à Universidade dos Açores, quando criámos este programa de ideação com a Universidade, foi: eu preciso que vocês me ponham na mesma sala os alunos de ciências com os alunos de gestão, porque os alunos de ciências têm a solução, mas não têm as competências de gestão, e os alunos de gestão estão a acabar os cursos e se calhar não têm emprego e gostavam de ter algo que os levasse a criar uma startup e que os levasse um percurso. E, portanto, basta se calhar juntar estes dois e essa equipa pode ter muito potencial de futuro. E é isso que nós estamos a fazer
nos Açores, é isto que estamos a fazer no continente, e com uma grande surpresa para nós. Nós ficámos muito, muito entusiasmados, primeiro em Aveiro e depois nos Açores, com os poucos dias que tivemos as inscrições abertas. Infelizmente, isto era um programa presencial que ficou on hold. Nós ainda não decidimos se vamos fazê-lo ou não remotamente. O programa de aceleração este ano, que durante o mês de outubro, vai ser integralmente por via remota. A ideação não sabemos ainda, porque passa também, são só 2 dias, são 2 dias e meio em sala, e eu acho que se ganha muito também com a interação entre as equipas e entre as pessoas, e portanto eu preferimos esperar mais um bocadinho para ver se conseguimos fazer em sala. Mas é como lhe digo, será muito mais rápido do que aquilo que nós imaginamos, felizmente, e o meu desafio para a direção regional e para a universidade é promovermos uma sessão igual a esta daqui a 2 anos. Eu tenho a certeza que vamos ter muito mais exemplos para mostrar. Ótimo, seria um muito bom sinal. Mais uma vez, Miguel, muito obrigada por estar aqui pelo convite. A conversar e a esclarecermos um pouco sobre estas possibilidades de aceleração na área da biotecnologia. Eu queria convidar, antes de acabarmos, todos os participantes, amanhã domingo, a participarem também numa outra emissão do Entre Mares, às 17 horas, com a Rita Borges e o Rodrigo Reis, que vão falar de como será a relação das próximas gerações com o mar, com a moderação da Aurora Ribeiro. Por enquanto, despeço-me a todos. Obrigado, Miguel, por ter estado connosco aqui no sábado, e uma boa tarde a todos e um bom fim de semana. Muito gosto. Boa tarde. Boa tarde, obrigada.